E quando não há escolha, o que fazer? Presos ao passado ou podemos ter um futuro melhor? Vamos meditar. Capítulo 42 do livro de Gênesis vai relatar ou retratar em que a fome chegou a Canaã. Afinal, o propósito de Deus estava se cumprindo em toda a terra. Do versículo 1 ao versículo 3, Jacó, ele vê que os suprimentos estão acabando em sua terra e sua família poderia padecer. O problema poderia ser maior. Afinal, em volta de Canaã haviam povos que não temiam ao Senhor. Jacó manda então os seus filhos descerem ao Egito para que pudessem buscar mantimento e eles pudessem sobreviver. A princípio, quase certo, seus filhos temeram, afinal, venderam o seu irmão mais novo aos ismaelitas que rumavam ao Egito. O que acontecera com o menino? Não havia muito o que fazer. Em momentos em que não há escolha, pode nos restar a fé ou a culpa. Quando nós olhamos para os irmãos de José, nós vemos que somente havia culpa, não havia fé, não havia esperança, mas a culpa os consumia de maneira terrível. Quando chegaram ao Egito, depois de algum tempo, afinal a caminhada era extremamente longa, o texto diz que eles se prostram com o rosto em terra diante de José, e José os reconhece, mas eles não reconhecem o rapaz. Afinal, quase 20 anos haviam se passado. O jovem que com 17 anos fora vendido como escravo mudou bastante. As suas vestes não eram de um hebreu, a sua posição não era de um hebreu, não estava barbudo, estava barbeado, não tinha como reconhecer o rapaz. José então age de maneira áspera, dizendo: Olha, vocês são espias, vieram ver se há brechas na terra para poderem invadir, roubar ou dominar o país. Os homens dizem: Não, somos filhos de um mesmo varão. Somos em 12, um já não existe, o mais novo está com o nosso pai e nós viemos para comprar mantimento e assim não venhamos até a morte. José então continua com aquela capa, né, de alguém que suspeitava dos rapazes. Eles sabiam que poderiam estar colhendo aquilo que outrora plantaram. Versículo 22, e Rubem respondeu-lhes dizendo, não vou dizia eu, dizendo, não pequeis contra o moço, mas não o viste, e vedes aqui o seu sangue também é requerido. José, ouvindo tudo aquilo, vendo que, olha, alguém ainda lutou por mim, mas, enfim, não surgiu efeito, e ele era o homem mais velho, o responsável por todos os seus irmãos. José, então, marca um plano e seus irmãos se veem diante de um ambiente hostil e sem ter o que fazer. Afinal, a sua família estava padecendo ou iria padecer por causa da fome. Eles não tinham para onde ir, afinal estavam presos no Egito. Para nossa lição de hoje é quando não há para onde ir, o que carregamos? Quando olhamos para José, e ele chega no Egito como escravo, ele não tinha o que fazer e nem para onde ir. Mas quando olhamos nas falas de José, nós vemos que ele carregava a fé e uma consciência tranquila. Quando olhamos seus irmãos, não vemos fé, apenas o peso de uma atitude impensada e infantil.
Eles venderam o rapaz como escravo aos ismaelitas. Então, aqui, quando chegaram no momento de não ter o que fazer, eles só podiam carregar a culpa. Não havia fé, não havia esperança, não havia nada a não ser esse sentimento que os prendera no passado. Para a nossa lição é: o que você carrega hoje? A fé e a esperança para um dia melhor? Ou a culpa de ter feito algo que não deveria ter feito no passado? Às vezes, e eu vejo isso, muita gente presa num passado, presa em escolhas ruins. O presente parece que não melhora e a esperança de um futuro melhor parece que se esvai. Então, para nós hoje o que carregamos em nós? Quando chega no momento de dificuldade em que não temos o que fazer, o que carregamos? Culpa ou fé? Se você carrega fé, certamente você está tranquilo, pois sabe que a luta é passageira. Se carrega culpa, está preso em um passado ruim, de escolhas ruins, um presente sem perspectiva e um futuro sem esperança. Por isso é momento de reconhecer os erros como os irmãos de José, mas sem perder a fé. Se você fez uma escolha ruim, entenda que Deus é um Deus que perdoa os nossos pecados. Deus é um Deus que, obviamente, não vai tirar a nossa culpa, mas vai nos fazer aprender e entender que não devemos cometer os mesmos erros do passado, mas que podemos olhar para um futuro melhor. Para a sorte dos rapazes, naquele momento é que José sabia que seu pai estava vivo e que seus irmãos mereciam misericórdia. José então traça o plano em que segura um dos rapazes, pega Simeão, o coloca cativo em sua posse e envia aos seus irmãos com o mantimento necessário para que outrora eles pudessem voltar à sua terra e dar comida à sua gente. Então, para a nossa lição de hoje o que você carrega quando parece que não tem saída. Deus te abençoe.